Olá, meu nome é Ângela, sou psicóloga judiciária no Tribunal de Justiça do Paraná. Estou aqui para falar com vocês sobre a atuação na área da infância e juventude para profissionais de psicologia e serviço social e apoio externo ao tribunal. Neste módulo estão comigo a doutora Noeli Rebaque, abordando marcos normativos, legislação, e a assistente social Carla Marcelino, que divide os temas de atuação das equipes multidisciplinares. Então, falaremos das infâncias e adolescências, do desenvolvimento, da adoção, do acolhimento, dos tipos de família, da articulação intersetorial, da socioeducação, das violências contra crianças e adolescentes. Para dar início aqui às nossas atividades, então, eu queria começar abordando com vocês a questão da expressão, né, de condição peculiar do desenvolvimento. O que ela significa? É tão comum que nós ouçamos essa expressão. Então, na infância e na adolescência, os indivíduos passam por inúmeras transformações e super significativas, né? Sejam transformações físicas, cognitivas, sociais, emocionais. E as crianças e adolescentes, então, são destinatários de uma atenção prioritária e especializada, sendo necessário garantir os seus direitos fundamentais de maneira integral. Então, o nosso trabalho, ele tem que iniciar pela compreensão da infância e adolescência, né? Do que significa ser criança, do que significa ser adolescente, quais as necessidades nessa fase da vida, para que a gente, de fato, seja efetivo e eficaz no cuidado dessa população. E a gente já começa esclarecendo, né, que a gente não tem uma infância e uma adolescência. Nós temos infâncias e adolescências. Há uma multiplicidade, uma diversidade de histórias, de vivências, do modo como as pessoas se colocam no mundo, e o agir das pessoas e o modo de estar no mundo se correlaciona com o contexto histórico-social, com a cultura. O desenvolvimento ele não se descola desses fatores, ele não ocorre em si e de maneira isolada, ele ocorre a partir disso, da conexão, da inter-relação com os múltiplos fatores. Ele é um processo multifacetado. Então, exercício parental, fatores econômicos, fatores educacionais impactam no desenvolvimento. E esses fatores, por sua vez, são influenciados por outras variáveis. As práticas de cuidado e atenção se relacionam, inclusive, com a concepção da infância e adolescência, o modo como eu entendo a infância, o modo como eu entendo a adolescência impacta no jeito que o cuidado vem a ser provido. Entendendo que o desenvolvimento ele tem influência de fatores filogenéticos, sociais, culturais, interacionais, a gente precisa entender de que forma que ele ocorre. Então, no processo de desenvolvimento humano, nós temos mudanças quantitativas e temos mudanças qualitativas. Então, uma criança, ela cresce, e isso quantitativamente é expresso, e ela adquire novas capacidades cognitivas, isso qualitativamente se percebe. As mudanças físicas, cognitivas, emocionais, linguísticas e sociais, elas são ordenadas, direcionais e estáveis. Então, elas acontecem sequencialmente, elas envolvem aquisições, acumulações e uma organização. No curso normal de desenvolvimento, a gente tem uma progressão sequencial. E a cada fase, novas aquisições são feitas e se supera alguma dificuldade numa etapa anterior. Então, a gente precisa entender que tem essa progressão, que tem uma sequência, contudo, é preciso estar atento ao fato de que o ritmo pode ser diferente.
Então, as crianças e os adolescentes não têm o mesmo ritmo de desenvolvimento, apesar de que algumas aquisições são esperadas para cada etapa da vida. Mas quando há uma alteração muito grande desse curso de desenvolvimento, isso requer nossa atenção, porque aí alguma coisa pode estar acontecendo na vida dessa criança e desse adolescente. Então, em cada ciclo da vida, há necessidades básicas a serem satisfeitas. E aí a gente precisa entender qual fase é aquela, qual a necessidade que precisa ser olhada. E aí é uma variabilidade de manifestações dependendo do que está acontecendo na vida daquela criança, daquele adolescente. Então, fatores como a organização familiar, a comunidade que ela mora, as questões socioeconômicas, fatores como raça, etnia, a cultura, o momento histórico, questões maturacionais, fisiológicas, interferem no curso de desenvolvimento. Bem, mesmo assim, espera-se que ele seja progressivo e sequencial. Se esse desenvolvimento não ocorre, o que está acontecendo em algum desses fatores que está fazendo essa interferência no curso do desenvolvimento? Então, quando a gente olha para um sujeito em desenvolvimento, nós temos que olhar para suas vivências, para suas necessidades, para suas motivações, objetivos, as experiências, os sentidos, as significações que ele dá, o modo como ele se insere na cultura, na comunidade, questões familiares, da escola, questões de saúde, grupos de pares, tudo isso deve ser analisado e deve ser considerado quando a gente olha para uma criança, para um adolescente. Então, sendo um profissional de psicologia e de serviço social que atua no apoio ao Poder Judiciário, é muito importante ter a sensibilidade de compreender as fases de desenvolvimento e os impactos que a violência, por exemplo, tem nesse desenvolvimento, e mesmo os recursos que têm que ser mobilizados para a gente promover a superação da situação e proteger essa criança e esse adolescente. A gente precisa, então, entender que a infância e adolescente e a adolescência são fases de oportunidade, então ali tem um grande progresso, a aquisição de inúmeras habilidades, mas também, por isso mesmo, é uma fase de vulnerabilidade. A gente precisa compreender o que significa proteção integral, que é entendimento de que a gente não consegue, a gente não tem como garantir um direito e violar outro. Todos os direitos têm que ser garantidos. E que a gente tem que promover a autonomia do sujeito progressivamente. Né? E quais são as condições, então, para o desenvolvimento? Então, uma nutrição adequada, cuidados para que ocorra o desenvolvimento. Então, o ser humano ele é um ser vivo muito dependente, né? Então, demora mais de um ano para caminhar, por exemplo. Então, ele precisa de cuidados durante toda a vida, né? Mas na infância e adolescência, especialmente. A gente está falando de todo tipo de cuidado, incluindo cuidados parentais. Nós precisamos compreender o ambiente familiar, ele tem que ser afetivo, seguro, estimulante, porque as crianças elas têm um potencial enorme que deve ser estimulado. As relações são importantes para o desenvolvimento, o acesso à educação, à saúde, são condições essenciais para o desenvolvimento humano. E aí nós ingressamos, então, a gente parte dessa necessidade de compreender o desenvolvimento, de compreender as teorias do desenvolvimento. Nós temos inúmeras teorias de desenvolvimento, né? E talvez vocês, enquanto profissionais, já tenham alguma teoria de maior identificação, né? Por exemplo, a teoria do Piaget, que é uma teoria cognitivista, nós temos a teoria freudiana, que é do desenvolvimento psicossexual, temos a teoria, temos o Vygotsky, que é tão importante para a gente entender
universo do desenvolvimento. Então, a gente aqui consegue abordar o tema desenvolvimento, mas não consegue mergulhar profundamente nele, né? Aqui, então, fica a sugestão e a recomendação, mais do que sugestão, a recomendação para que se aprofunde o conhecimento do desenvolvimento humano. E muitas das famílias que acessam a justiça, então, elas estão vivendo em alguma condição de vulnerabilidade ou uma situação de risco. E nós precisamos entender como isso ocorre, e porque são questões que impactam no desenvolvimento humano. Então, a gente considera que uma criança está em situação de vulnerabilidade quando o seu desenvolvimento não transcorre no curso esperado para sua faixa etária, né, considerando, claro, os padrões culturais, sociais, onde ela vive. Há também aquelas crianças que vivem uma dupla diversidade. Elas, então, dispõem, por exemplo, de uma condição que as torna mais vulneráveis, vamos pensar numa criança com deficiência e vivem num ambiente desfavorável ao desenvolvimento também. Então, essa é uma situação de dupla diversidade. A situação de vulnerabilidade, ela precisa ser identificada para que a gente possa superar ela. E aí nós temos alguns fatores de risco ao desenvolvimento associados a essa vulnerabilidade, que ampliam ou diminuem essa vulnerabilidade. Nós temos fatores de risco externos ou internos, proximais ou distais. Então, por exemplo, fatores físicos, ter alguma doença, a prematuridade, um problema nutricional. Fatores sociais, por exemplo, viver numa comunidade violenta, estar exposto a um ambiente de uso de drogas. Fatores psicológicos, que é estar exposto a alguma situação de violência, né? Então, a violência doméstica é um fator de risco, então, agressão verbal, violência psicológica, negligência, a violência social, o tamanho da família, então, famílias mais numerosas, amplia-se o risco, a ausência dos pais, então as famílias monoparentais, então muitas mulheres são abandonadas com seus filhos, né? E elas sozinhas têm que prestar os cuidados parentais, prover a família, então aumenta o risco. A rigidez excessiva dos pais muito autoritários, também aumenta o risco. A doença mental de algum dos pais também eleva o risco. Então, a gente pode pensar em fatores de risco relacionados aos pais e fatores de risco relacionados às crianças, né? E adolescentes. Isso pelo levantamento das pesquisas, né? A gente sempre fundamentando em nosso entendimento a partir da ciência. Então, por exemplo, a história, se os pais têm uma história pregressa com violência, os pais ou as mães foram eles próprios vítimas de violência, gravidez na adolescência, apego inseguro entre pais e filhos. É muito importante, gente, estudar Bowlby, né? Muito importante conhecer a teoria do apego. A falta de acompanhamento pré-natal, baixo autocontrole e poucos recursos de enfrentamento de estresse, dependência de álcool ou outras drogas, baixa escolaridade, desemprego, doenças psiquiátricas, são fatores de risco. Em relacionados à criança e adolescente, por exemplo, ser uma criança com menos de 3 anos de idade, tá? Ter sido separado da mãe por alguma doença, a prematuridade, a má formação congênita, esses fatores devem ser avaliados. E aqui eu quero fazer um alerta. A gente não pode jamais usar esse entendimento e identificação de fatores de risco para rotular e estigmatizar famílias. Não é isso. A gente precisa compreender esses fatores de risco para identificar as intervenções e encaminhamentos necessários para superar essa situação de risco. Então, nunca usar para ferir direitos e sempre usar esse conhecimento para garantir direitos, tá? E aí a gente pensa em fator de risco, a gente também tem que pensar em fator de proteção. O que protege uma criança e adolescente e sua família? Então, ter uma rede de apoio social, né, quando essa família tem outras pessoas que ajudam, outras pessoas da própria família ou da comunidade que são apoio, que dão alguma estabilidade, que dão segurança. Ter uma história positiva de apego seguro, então mesmo que uma mãe ela sofra uma situação diversa, por vezes ela tem um histórico familiar de muito apoio, ter algumas competências sociais em manejo de estresse e problemas,
autonomia, ter coesão familiar, interações saudáveis satisfatórias. Então, isso são fatores protetivos. Então, sendo um profissional de psicologia e de serviço social, me deparando com uma situação de vulnerabilidade, de risco, eu preciso fazer uma ampla avaliação, suficientemente abrangente para compreender o que acontece com aqueles sujeitos, com aquela família. Isso inclui verificar acesso à renda, né? Essa família ela tem uma fonte de renda, há desemprego, de que forma a gente pode promover e auxiliar no acesso à renda, tem acesso a benefícios sociais, acesso a serviços, a políticas públicas. Então, vamos supor um pai ou uma mãe que tem uma doença psiquiátrica grave, conseguiu vaga no serviço de saúde mental, tá no CAPS, se não tá, porque não tá, é demanda reprimida, o que pode ser feito? As condições de moradia e emprego, o direito à moradia é um direito fundamental, tantas vezes ignorado. Ele é muito importante. Se tem uma rede de apoio social e familiar, se não tem como construir, se tem como fortalecer, se tem alguma doença na família, o que pode ser feito, qual é o sistema de crenças e valores culturais dessa família. Até porque, nesse sentido, a gente pode perceber alguns equívocos em relação a cuidados parentais. Por exemplo, o entendimento de que castigo físico deve ser usado para educar, o que é um grande equívoco, além de ser inaceitável, né? E aí nos cabe orientar essa família, inserir em grupo de orientação à paz, inserir no serviço de fortalecimento de vínculos, para que recebam as orientações adequadas, para promover que eles desenvolvam os recursos necessários, as habilidades necessárias para o cuidado dessas crianças e adolescentes, compreender a configuração familiar, verificar se tem alguma questão de gênero atravessando essa dinâmica familiar, e conhecer a história transgeracional, né? Muitas vezes, conhecendo, a gente percebe que há uma transmissão geracional de ações violentas, e nós, enquanto profissionais, a partir das nossas intervenções, encaminhamentos e orientações, podemos auxiliar que se quebre esse ciclo, né?